Olá, amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui, podemos compartilhar da palavra de Deus e desse comentário do Novo Testamento, o qual nós temos aí dado continuidade no livro do Apocalipse. Sem demora, vamos então para a interpretação do livro do Apocalipse no capítulo 11 até o final do 13, né? O 14. Vou dar uma olhadinha ali. E é onde nós vamos neste momento. Sem momento demora, aqui está, capítulo 11 do livro do Apocalipse. E nesse contexto, nós estamos naquele interlúdio que ocorre entre a sexta e a sétima trombeta. E toda vez que há esse interlúdio, existe a abertura de um cenário espiritual. E este cenário, ora, pode estar em cronologia com a relação das trombetas, da sequência das trombetas, da sequência dos selos ou das taças, como pode não estar, porque como se abre em parênteses, então o cenário novo acontece, é como se o autor esclarecesse certas coisas que ocorrem nesse contexto. Um esclarecimento acerca de fatores ou de realidades espirituais. E aqui neste cenário, de uma forma apropriada, ele volta a compartilhar principalmente de coisas concernentes a Israel, concernentes à história da igreja, à história da humanidade. Então nós vamos ver neste relato cenários que têm a ver com situações que já aconteceram numa eternidade passada, vamos assim dizer, com a queda de Satanás, coisas que têm acontecido, que irão em breve acontecer, e também cenários que virá lá na parte já do juízo, do Armagedon, do arrebatamento, enfim. Sem demora lá. Capítulo 11 diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Você pode observar que esta comparação é muito semelhante à comparação estabelecida lá por Ezequiel, quando Ezequiel mede acerca do terceiro templo, não é? Pode ser, portanto, uma correlação, afirmando que em Ezequiel capítulo 13, o terceiro templo de Ezequiel, é equivalente a esse texto e, portanto, ao mesmo templo relacionado aqui em Apocalipse. Tendo em vista que não foi ainda edificado o terceiro templo de Ezequiel, portanto, muito próximo de ser este templo que será edificado aqui em Jerusalém, ou seja, o terceiro templo. E neste contexto vai aparecer aqui duas testemunhas, e é muito significativo. As pessoas perguntam assim: quem são as duas testemunhas? E a resposta é simples: nós não sabemos, e ninguém sabe. O que podemos definir é que existem conjecturas a respeito disso. E nestas conjecturas existem três vertentes que são importantes. A primeira vertente afirma que poderia ser Moisés e Elias, e a justificativa que eles dão para tal é que as testemunhas realizam sinais semelhantes aos sinais estabelecidos por Moisés, fazendo a água se tornar em sangue e tal, e os sinais evidentes relacionados a Elias fazendo descer fogo do céu e coisas similares. Muito bem, então, mas a evidência de fazer sinais iguais não identifica que o autor seja o mesmo, né? Mas é uma corrente, cabe nós prestarmos atenção. A segunda corrente, a segunda linha de interpretação, baseia-se mais numa expectativa teológica do que em veracidade dos fatos, ou seja, interpreta que talvez seria um Enoque e também seria Elias. Por que Enoque e Elias? Porque foram as únicas duas personagens que não morreram dentre toda a humanidade. Com isto, seria, portanto, as personagens que representariam, né? Que viriam, portanto, a morrer, porque esses dois acabaram morrendo, nós vemos no cenário, e assim toda a humanidade morreu, justificando aquele texto que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso o juízo. Mas, como nós falamos, trata-se de conjectura. Pode ser, pode não ser, meio a meio. E a terceira e última oportunidade ou alternativa, trata-se de duas pessoas que ainda estão por surgir, ainda estão por nascer, pessoas que vão nascer na sua época,
de uma maneira normal. Naturalmente serão judeus, porque vão proclamar o evangelho para judeu. E, portanto, trata-se de duas pessoas que Deus vai levantar ainda, né? No decorrer dessa cronologia da história da igreja, ou aqui específico da história de Israel. O texto se ampara justamente naquele cenário lá de Zacarias, no Apocalipse, no gênero apocalíptico de Zacarias, quando ele fala a respeito dos 2 raminhos de oliveiro, que eram, na verdade, 2 pessoas daquela época, que foi Zorobabel e Jesuá, né, o sacerdote. Então seria uma espécie de um homem que teria uma orientação sacerdotal e o outro que teria uma orientação talvez administrativa ou ligada à genealogia de Davi. De qualquer forma, também é uma especulação. Portanto, o que é fato e o que é verdade é que eles de fato serão levantados por Deus, de fato farão os sinais, testemunharão para o povo judeu. Por que para o povo judeu? Porque aquele que defende a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista já acredita que a igreja foi arrebatada. E se a igreja, portanto, foi arrebatada, o que resta agora para Deus trabalhar na humanidade tem a ver com o cumprimento da sua aliança para com Israel. Amém? Ou para aqueles que acreditam no arrebatamento mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, então acredito que a igreja vai estar participando disso também e vai estar dando atenção a essas 2 testemunhas. O fato, e talvez aqui o fato mais significativo, não é quem serão as 2 testemunhas. O fato mais significativo é, na verdade, aonde estarão as 2 testemunhas. E aí acontece aqui, o texto fala com muita categoria, o seu cadáver ficarão estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a Babilônia, onde também o seu Senhor foi crucificado. E isto é significativo, porque só existe um lugar no mundo onde Jesus Cristo foi crucificado, isto foi em Jerusalém. Com isso, João estabelece uma analogia onde ele defende a crença de que a futura Babilônia, a cidade promíscua, a grande meretriz, será de fato a Jerusalém atual, a cidade da religiosidade e não da espiritualidade em Deus. Bom, está aqui o texto da palavra, cabe a você definir esse ponto, né? Um outro relato que fala sobre isso lá na frente, quando fala dos julgamentos da grande Babilônia, que será dividido em 3 partes. Na verdade, Jerusalém já está dividida em 3 partes, não é? A parte judaica, a parte cristã e a parte muçulmana, vindo a corroborar com essa crença de um culto ecumênico, aonde as 3 partes cultuarão a besta, né? O anticristo e o falso profeta. Então, mas o fato importante é que essas 2 testemunhas vão morrer e ao 3º dia, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou neles. Ou seja, eles vão ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou. E isto é significativo. Por quê? Porque a partir do momento em que toda a humanidade sabe de maneira real que é possível ressurreição dos mortos depois do 3º dia, então a humanidade está comprovada, está de forma categoricamente comprovada de que Jesus de fato morreu e ressuscitou semelhante a eles. Logo, a mensagem de Jesus é verdadeira. E se as pessoas não acreditaram, agora tem que acreditar, porque acontece juntamente na frente deles. E é nisso que há um grande terremoto e assim sucessivamente, né? E aí então passa o 2º ai. E é neste momento que começa agora o relato da 7ª trombeta. 7ª trombeta, ouve do céu grande vozes dizendo: este o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Muito bem. Ao tocar a 7ª trombeta nos céus, significa que a partir dos céus já foi liberada a autoridade para Jesus assumir o governo e estabelecer o milênio. Nós que cremos nessa crença milenarista, não é? Portanto, veja que essa trombeta foi tocada no céu. Então agora Jesus foi autorizado a descer sobre a terra para vir com poder e grande glória.
o que pode ser distinto da vinda dele como um ladrão na noite para buscar a igreja. O fato é que aqui realmente vem o retorno de Jesus com poder e grande glória, e é nesse momento que existe uma adoração lá nos céus, louvor, é neste momento em que também se estabelece a proposta de fazer um juízo sobre a face da terra. Então esse é o capítulo 11, então no céu deliberada a volta de Jesus, e com poder e grande glória. Agora, no capítulo 12, trata de um outro capítulo que não tem nada a ver cronologicamente com isso que nós vimos ali no capítulo 11, que trata de um cenário de Israel e trata de um cenário espiritual. O capítulo 12 é uma inserção ao texto, é um interlúdio, e aqui trata de um cenário mais amplo, de um contexto abrangente, onde fala desde a queda de Satanás, do surgimento da igreja, como Satanás tem perseguido a igreja, e como haverá para aqueles que são pós-tribulacionistas, como haverá uma intensificação da perseguição contra a igreja nos últimos tempos. Ora, para aqueles que creem numa escatologia triunfalista, esses estão quebrados, porque não há como triunfar em meio a uma grande perseguição. Quando fala triunfar no sentido político. Pelo contrário, a reversão, a luta do anticristo, a perseguição do anticristo contra uma igreja, para esses que creem, entra completamente em desacordo com a crença triunfalista. Logo, a crença triunfalista cai por terra diante de um episódio de comentário do capítulo 12, 13 e deste momento aqui do livro de Apocalipse. Mas, voltando ao nosso assunto, fala desta batalha espiritual, de como Miguel lutou contra Satanás, como caiu uma terça parte de anjos, os anjos caídos que se tornaram demônios, e foi lançado sobre a terra, e como o demônio, Satanás, tentou agora perseguir a humanidade, né? Que são os descendentes. Aqui existem muitas figuras de linguagem. Vi um grande sinal do céu, saber uma mulher vestida de sol. Poderia ser comparado com a igreja, né? A igreja representa essa mulher, né? Com o sol e com a lua debaixo dos pés. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça poderia representar a igreja fundamentada nos 12 apóstolos. Como também quem quer interpretar isso para Israel, poderia ser essa mulher sendo a nação de Israel, as 12 estrelas relacionadas aos 12 patriarcas. Onde é que está na Bíblia? O sonho de José, quando José teve um sonho de sol, de lua, Jacó, Lia, né, Israel e Lia, e cada estrela ali representando um dos patriarcas. Portanto, serve tanto para uma interpretação eclesial ou eclesiástica, conforme a sua crença e confissão, ou serve para uma interpretação israelita. De qualquer modo, os dois significados, as duas interpretações fazem sentido. Muito bem, queridos. Seguindo à frente, pastor, como é que pode ter sentido ao mesmo tempo duas interpretações? É simples, porque a Bíblia é um livro espiritual. Ela não está restrita à codificação do homem, que determina um único sentido para cada coisa. Bom, e aí fala desta peleja nos céus, Miguel, os anjos pelejando, Satanás sendo expulso, Satanás sendo lançado sobre a terra, e aí então ele volta a perseguir sobre a humanidade, né? Nós entendemos que isso de fato já aconteceu, Satanás foi expulso a partir do momento que Jesus triunfou, né? Reinou, ele não tem mais acesso no céu e por isso ele persegue a igreja nos dias atuais. Isso será uma base, poderá ser uma base interpretativa para que aconteça uma maior perseguição no final dos tempos? Sim, pode ser, não quer dizer que seja. Então, porque nós estamos falando de uma literatura profética. De qualquer maneira, a Bíblia diz que eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pode, inclusive, já estar acontecendo agora, onde a cada dia, em todos os dias, tem pessoas cumprindo com essa palavra, quando eles morrem por causa do amor de Jesus. Muito bem, queridos. E aí vem então a história do dragão que persegue a serpente, que seria, né, Satanás, que persegue a igreja, ou que persegue a nação de Israel. E a igreja é dado a oportunidade de escapar destas armadilhas de Satanás. E aí ele estabelece um tempo, esse tempo é tempos, portanto são 3 ao todo, e metade de tempo, ou seja, 3 anos e meio. E aqui é muito significativo, porque
Quando a Bíblia fala de 1200 e tantos dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, a Bíblia está falando, na verdade, de 3 anos e meio, né? Ora troca a figura de linguagem, mas a interpretação é essa. Tem a ver com a última fase do governo do anticristo, porque ele vai reinar por 7 anos, é o que nós vemos lá na interpretação de Daniel, do gênero apocalíptico de Daniel, e aqui ele vai reinar por 3 anos e meio, né, de aparente paz e segurança, que nós encontramos lá em Tessalonicenses, e aqui ele reinará e será um grande perseguidor das coisas de Deus. Muito bem? E aí foi o que acontece no texto da palavra de Deus. E aí vem no capítulo 13 a descrição deste governo do anticristo. A descrição do cenário. E nesta descrição aparece a chamada tríade satânica. Quem é a tríade satânica? Ora, a saber, né, o anticristo, o falso profeta e a besta. Ou colocam ali o dragão, né? E então tem a ver com a besta e o falso profeta. Ou seja, há uma tríade de Satanás aqui, tentando imitar, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E de onde procede? Ele fala primeiro da besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre esses 10 chifres diademas e sobre estas cabeças o nome de blasfêmia. Aqui está falando do anticristo, não é? O anticristo, ele será leopardo, ele será ligeiro, ele terá a força do urso, ele terá essa implacabilidade do leão, né? E o dragão, que é o Satanás, dará poder para o anticristo poder governar sobre a face da terra, né? A Bíblia diz que esse anticristo vai sofrer um atentado, golpeado de morte, mas o demônio Satanás vai restaurar esse anticristo, fazendo uma alusão a Jesus, que morreu e ressuscitou. Então precisa o anticristo também, né, sofrer um tipo de atentado e ressuscitar, para tentar fazer essa imitação com relação à Trindade, né? E aí então o dragão deu autoridade para o anticristo, para a besta, e todo mundo vai agora contemplar a besta, e a besta vai assumir o controle. A besta então se tornando como sendo um Messias para o povo de Israel, né? Olha o parênteses aqui, um Messias que na verdade é o anticristo, por isso tem que ser judeu. Aí ele vai se achar no direito de entrar no santuário de Deus, ostentando ser Deus e querendo trazer as reivindicações de toda a sua messianidade, que na verdade a gente sabe que é o anticristo, né? E aí ele começa a perseguir a igreja não, aos próprios judeus mesmo, a igreja para quem acreditar no pós-tribulacionismo, os judeus que se converterão para quem acreditar no arrebatamento pré-tribulacionista. Fique na liberdade para acreditar no que você quiser, o que você achar mais importante. E aí então ele vai perseguir. E neste momento ele perseguirá aqueles que serviram de fato a Deus e cultuaram a Jesus como o único Senhor e Salvador. E aí vem a paciência, porque haverá uma perseguição, né? Quem tiver que ir para o cativeiro vai, quem tiver que morrer à espada morra, né? O importante é você perseverar, ser fiel, ficar firme e não negar a Jesus. O que é uma situação muito controversa, porque os caras já estão abandonando Jesus por uma pandemia. Imagina se chegar uma tribulação, pensa comigo nisso, né? Para aqueles que estão assistindo agora nessa época que está sendo gravado, uma época de pandemia. Se você assistir depois, você vai saber o que eu estou falando. As pessoas abandonam Jesus por qualquer mixaria, por qualquer coisinha. Imagina ter que entregar a vida por Jesus. Será que esses de fato são convertidos? Está aí uma pergunta que cabe você responder. E aí vem depois a besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra é, na verdade, o falso profeta. Nós vimos o anticristo, agora nós estamos vendo o falso profeta. E esse aqui tem a autoridade para, seduzir as pessoas a adorar o anticristo, a primeira besta. É muito significativo porque enquanto um fica relacionado às questões administrativas, políticas, governamentais, este aqui cuida dos aspectos religiosos. E ele, portanto, leva e seduz os que habitam sobre toda a terra para que possam cultuar aqui o anticristo, que é a besta anterior. E então aí ele constrói uma imagem da besta. Pastor, que imagem é essa? Irmão, pode ser muita coisa aqui, irmão. Pode ser uma imagem literal, vamos assim dizer, de ouro, de prata, de gesso.
Pode ser um clone, pode ser um Android, pode ser qualquer coisa. O fato é que hoje já existe tecnologia para desenvolver qualquer uma destas alternativas. Esta é a realidade. E vai ser colocada uma marca, e essa marca, vamos assim dizer, né, como se fosse uma marca digital, ou uma marca que se vai ser impressa, ou um chip, ou qualquer coisa nesse sentido. Existe tecnologia para implantar qualquer um desses sistemas, não um específico, nem um outro. Eu não vou determinar nenhum deles, porque ainda pode surgir um mais importante ainda. O fato é que hoje já é possível, já há capacidade para a implantação desse negócio. E de maneira que a pessoa vai passar a mão ali, vai mostrar a testa e vai capturar a conta da pessoa, o banco de dados, vai entrar lá na agência bancária dele, vai sacar, vai transferir, vai fazer o Pix, vai fazer qualquer coisa. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui e já há tecnologia, ou seja, já estamos nos últimos tempos. Irmão, não quero demorar muito, já está 20 minutos aqui. E para finalizar no capítulo 14, e aí então vem um novo cenário, uma nova visão. Esta visão pode estar correlacionada cronologicamente, pode não estar relacionada cronologicamente. Porém, nesta visão aparece então aí o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, já é o retorno de Jesus com poder e grande glória. Aquilo que você viu anteriormente ali, que no céu foi tocada a trombeta, e aí foi dada a autoridade, lá pelo céu, a partir do céu já foi declarado que o reino é de Jesus. Então agora no capítulo 14 ele vem e toma posse naquilo que nós chamaremos acerca da batalha do Armagedon, não é? Quando Jesus desce sobre Jerusalém, abram-se ali os montes das oliveiras, no meio, como está escrito lá no livro do Zacarias, no gênero apocalíptico de Zacarias, e aí então Jesus se prepara para enfrentar o anticristo e todo o seu governo, né? E aí ele fala desse grupo de pessoas seletas, 144 mil, né, que não adoraram o anticristo, e enfim, são povos castos, são um povo redimido, primícias de Deus, e aí então começam a surgir sentenças, vozes, né? E aí aparece uma voz agora de um anjo no céu falando a respeito de um evangelho eterno. O que é um evangelho eterno? Independente das fases, das épocas, das formas como Deus proclamou o evangelho, né? A palavra dele, ou pela lei, ou pelos patriarcas, pela graça, independente disso, uma coisa é dita agora: o pessoal tem que temer a Deus e dar-lhe glória. Em qualquer tempo, em qualquer época na história da salvação, era necessário que as pessoas temessem a Deus e dessem glória. Então isso é uma coisa que é eterna e vai prevalecer aqui nessa questão escatológica. Segundo, é o momento em que foi decretada a queda, né? A falência da grande Babilônia. Irmão, é muito claro, porque se Jesus vai descer também ali em Jerusalém, é porque ele vai derrubar a Babilônia, que é a própria Jerusalém terrena. É simples de entender isso, não é? Então por isso que cai a grande Babilônia, a cidade da prostituição, prostituição religiosa, prostituição cultural, prostituição mercadológica, prostituição em todos os sentidos. Então, se Jesus desce sobre Jerusalém, no Monte Sião, ou ali no Monte das Oliveiras, abre o caminho, percorre o Monte Sião, ele está tomando conta de Jerusalém e expulsando dali, né, todo o culto ao anticristo. E aí então diz assim: olha, quem adora a besta, é sua imagem, recebe na fronte da mão, também vai beber do vinho da cólera de Deus, sem mistura do sangue de sua ira, do cálice de sua ira, estará atormentado com fogo e enxofre. Isso é um sinal muito grande. Irmão, não deixe de receber, não receba, não permita receber a imagem da besta, ou seja, a marca da besta. Pastor, mas eu não consegui nem comprar, nem vender, não vou comprar dinheiro. Viva pela fé, meu irmão, mas não se deixa viver debaixo dessa promessa. Se você ceder e deixar receber a marca, é porque você não merece Jesus, você o abandonou. Resposta simples, curta, direta e necessária, nesses últimos tempos em que nós vivemos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Ah, mas eu vou ter que morrer. Morra por Jesus Cristo. Vai ser uma maravilha, uma grande honra e um grande privilégio. Então, queridos,
E aí, por fim, vem a quarta voz, né? Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, né? Que descansam de suas fadigas. Olha aí, ó, é a palavra de Deus confirmando o que eu estou dizendo. E aí vem a nuvem branca. Essa nuvem branca tem um semelhante ao filho do homem, uma cabeça, na cabeça uma coroa de ouro e uma foice que significa o tempo da colheita. E aqui é um ponto muito significativo, porque pode representar o momento da colheita da tribulação? Sim, porque não tem necessariamente do arrebatamento? Sim, porque não tem necessariamente uma cronologia aqui. Agora, para aqueles que creem num arrebatamento pós-tribulacionista, isso aqui é um prato cheio, porque de uma certa forma, se nós estamos falando do Armagedon, da volta de Jesus com poder e grande glória, e se nós estamos falando, portanto, de uma colheita, para aqueles que interpretam a pós-tribulacionismo, isso aqui está fantástico. Porém, não esqueça aqui que o texto fala também que esta colheita da ceifa, daquele que pertence à seara de Deus que já amadureceu, também fala de uma vindima, né? Que é uma colheita para julgamento. Então, os que são pré-tribulacionistas acreditam, mas essa colheita aqui na verdade é vindima. E aí então não tem nada a ver com o arrebatamento que já aconteceu antes. Bom, queridos, tudo isso para mostrar para você que a celeuma é grande na questão de interpretação. Mas o que você tem que estar é aberto para acreditar que ele vai voltar e você deve estar pronto. Se ele voltar antes da tribulação, glória a Deus, esteja preparado para subir. Se tiver que passar pela tribulação, esteja preparado para morrer por Cristo. E se ele voltar depois da tribulação, fique firme até lá. Isso que o texto está dizendo, e eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, porque aqui Jesus não dá margem para ninguém, não é? Ele deixa justamente em aberto, que é para o cidadão ficar vigilante. Sem demora, porque já estamos finalizando, e essa última parte vai ser chamado o lagar pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios do cavalo, uma extensão de 1.600 estádios. O que quer dizer isso aí, irmãos? Alguns interpretam que isso aqui será aquela grande mortandade que ocorrerá na batalha do Armagedon, onde todo o exército do anticristo, porque Jesus veio, governou sobre a face da terra, expulsou Babilônia, determinou que fosse cancelado o governo do anticristo em Jerusalém, assume o comando, o anticristo não gosta, ele vem então para contra-atacar numa batalha, vem com um grande exército ali pelo norte de Israel, chega nas regiões colocadas ali perto de Nazaré, na parte da Galileia, enquanto que Jesus sobe com seu exército para se preparar ali nas montanhas de Megido. E é neste cenário que acontece ali o Armagedon, naquele vale de Jezreel, e ali, portanto, é feito o grande combate. Esse combate que vai trazer esta mortandade aqui. Muito bem, queridos, com isso nós finalizamos esta parte que tem a ver com este interlúdio entre a sétima trombeta e o início das taças e dos flagelos. Portanto, espero que tenha sido de grande valia e grande proveito para você, meu amado. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.